Só lembrando que essa aula está sendo gravada para depois ser postada no canal do YouTube, tá bom? Então vamos lá. Na última aula a gente estava tratando aqui desse tema, que é entender os impactos provocados pela transferência da corte portuguesa para o Brasil, né? Fazendo a correção aqui da semana 3. E a gente parou aqui no slide 9. Na última aula a gente falou sobre o contexto da vinda da família real, né? Que eles estavam vindo fugidos da invasão de Napoleão. Napoleão estava empreendendo uma guerra comercial com a Inglaterra, e para evitar sofrer os impactos dessa guerra dentro da estrutura política portuguesa, Dom João VI fez a transferência da corte portuguesa para o Brasil, né, para a maior colônia de Portugal, que então era o Brasil. Só ajeitar aqui o slide. Ok. E assim que ele veio, uma série de mudanças aconteceu no Brasil, né? O Brasil ele deixou de ser uma colônia e se tornou um estado de Portugal, se tornou parte de Portugal, né? Se tornou, como foi dito na época, Reino Unido a Portugal e Algarves. Isso é uma mudança completa, né? Dentro do contexto comercial, dentro do contexto produtivo, do contexto econômico do Brasil, porque até então o Brasil ele estava preso ao pacto colonial. E o Brasil, tudo que era produzido aqui no Brasil, tudo que era extraído aqui dos recursos do nosso território, só poderia ser comercializado com Portugal. Então Portugal comprava esses produtos do Brasil muito barato, né? Algumas atividades que eram feitas aqui no Brasil, né? Além de só poderem ser vendidas para Portugal, ainda tinham que pagar impostos para Portugal, para a coroa portuguesa, né? E o Brasil, se quisesse comprar alguma coisa também, só poderia comprar de Portugal. Então isso foi gerando um engessamento, né? Uma cristalização da economia brasileira, que não permitia que ela crescesse, que ela se desenvolvesse, né? Era uma economia estagnada. E com essa mudança no patamar político do Brasil, né? Uma vez que a capital de Portugal deixa Lisboa e vem para o Rio de Janeiro, a gente vai ver uma dinamização aqui dentro da economia brasileira. Ok, aqui a gente falou algumas coisas, né, sobre a Revolução Pernambucana, sobre o contexto da chegada, e aqui vamos chegar à Revolução Liberal de 1820. Essa Revolução Liberal foi uma revolução que aconteceu em Lisboa, né? A Revolução Liberal do Porto foi um movimento ocorrido em 1820 na cidade do Porto, em Portugal. Entre várias reivindicações, os integrantes exigiam a promulgação de uma Constituição e a volta da corte portuguesa que se encontrava no Brasil. Já fazia, né, algum tempo que os ideais republicanos vinham se abrangindo, né, no território da Europa. Haviam as posições do iluminismo, né? Alguns pensadores iluministas defendiam o fim da monarquia, enquanto outros defendiam uma moderação do poder monárquico, né? Que era a instalação de uma monarquia constitucionalista, onde o rei deveria seguir uma constituição. Com essa mudança, né, na estrutura política, o rei ele não teria tantos poderes quanto ele teria, né, quanto ele tinha durante todo o processo aí da transição da Idade Média para a Idade Moderna, onde os reis tinham um poder absoluto, daí monarquia absolutista, né? Não havia bom dia, Lucas. Só conferir aqui, colocar sua presença. Ok.
Beleza? Então, era assim, né? Dentro das monarquias absolutistas não havia autoridade de parlamento, autoridade de judiciário, não havia qualquer autoridade que pudesse se interpor, pudesse se sobrepor à autoridade do rei, né? Nem mais a autoridade da igreja, que durante toda a Idade Média foi uma instituição poderosíssima, né? Ela perdeu bastante poder a partir da Reforma Protestante, e o rei literalmente era um rei que governava com poder absoluto. Existia até a teoria do direito divino, que dizia que o rei ele governava porque Deus o permitiu governar, Deus o escolheu governar, né? E havia alguns pensadores que diziam que mesmo se esse rei fosse um rei injusto, um rei cruel, um rei tirano, esse rei não poderia ser questionado, porque questionar o rei seria questionar o próprio Deus, né? Então essas ideias aí de manter uma resistência, né, à autoridade monárquica, tudo isso surgiu com o iluminismo. Dom João, que usando, né, da sua autoridade monárquica, fez a transferência da corte portuguesa de Portugal para o Brasil, né, agora se via diante dessa pressão aí de Portugal. Portugal já não estava mais sob domínio de Napoleão, né, já tinha expulsado ele do seu território, e mesmo em 1815 Napoleão já não era mais uma ameaça para o território português, mas mesmo assim Dom João não voltou para Portugal. Isso aí vai começar a gerar uma série de pressões até que vai desembocar aí a Revolução Liberal do Porto, que vai pressionar a volta de Dom João para Portugal e vai pressionar também para que o Brasil volte a ser uma colônia, né? Isso aí vai gerar uma série de problemas aqui no território brasileiro, porque as vantagens econômicas, as vantagens comerciais, né, as vantagens produtivas, as concessões, né, que as elites detentoras do poder aqui conseguiram a partir dessa mudança do patamar, né, da configuração brasileira, deixou de ser colônia, se tornou Estado português. Isso aí vai gerar uma série de problemas porque eles não vão aceitar essa volta a esse estado de colônia, esse estado colonial, né? Porque não há vantagens. Como a gente já viu, né, em outras aulas, a estrutura do pacto colonial ela é toda formada para garantir o lucro e o benefício da metrópole, que seria Portugal, né? No caso do Brasil, dentro do pacto colonial, o Brasil ele está ali só para fornecer matéria-prima, só para fornecer lucro a essa metrópole. Então, a Revolução Liberal aí ela vai ser esse ponto chave, né, para a promulgação da independência do Brasil. Okay? Pressionado, Dom João VI acabou voltando para Portugal com parte de sua família e com parte da nobreza da corte, em 25 de abril de 1821. No Rio de Janeiro, ele deixou seu filho mais velho, Dom Pedro, como príncipe regente, né? Então, Dom João vai. Dom João já tinha uma noção que provavelmente o Brasil iria reivindicar uma independência, né? Principalmente por parte dessas elites aí. Então ele deixa que seu filho, né, o príncipe regente, o Dom Pedro, né, que após a independência vai se tornar aqui o imperador do Brasil, vai ser proclamado como Dom Pedro I, ok? Alguns dos aspectos aqui das características da Revolução Liberal do Porto, pessoal. Portugal pressionava pela subordinação das províncias, ou seja, né, voltar a ser uma colônia das províncias brasileiras diretamente às cortes de Lisboa e não a Dom Pedro. Ou seja, Dom Pedro ele estava aqui, né, com toda a autoridade para fazer a administração do Brasil. Porém, os revolucionários, né, da Revolução do Porto, eles não aceitavam isso. Eles queriam que o Brasil tivesse diretamente ligado, diretamente subordinado, né, à estrutura política de Lisboa, ok? Também conteve um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas pedindo que Dom Pedro não permanecesse no Brasil. Aqui foi um erro, tá bom? Um erro de digitação.
na verdade, que Dom Pedro não permanecesse no Brasil, que Dom Pedro voltasse para Portugal, né? Que o Brasil ele ficasse sem representantes da monarquia aqui no território, justamente para evitar, né, qualquer manifestação em vista de uma maior autonomia, de uma maior independência em relação ao governo, à política portuguesa. Ok? E aqui, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro decide ficar no Brasil, no dia do fico. Ok? Dom Pedro ele vai começar a receber muitas pressões após a ida do pai, né? Inclusive antes da ida do pai, ele já estava sofrendo pressões para partir para Portugal, ir para Lisboa, né? Só que ele prefere não ir, ok? Além de Dom Pedro já ter sido criado, né, ter sido criado aqui no território brasileiro, ter essa questão do apego, também havia o interesse que o pai dele, a missão que o pai dele deixou para ele, né? Que era, mesmo se o Brasil se tornar independente, que ele ainda tenha laços, que ele ainda tenha alianças com Portugal, né? E se não tivesse nenhum representante da coroa aqui, né, fazendo corpo presente no território do Brasil, em um provável, muito provável processo de independência, eles perderiam, né, qualquer influência sobre a política brasileira. Então, tanto é, né, que quando o Brasil se torna independente, Dom Pedro I se torna o imperador. Dom Pedro I, filho do rei de Portugal, Dom João VI. Ok? A proclamação da independência. Em viagem para a província de São Paulo, para obter apoio, quando estava com suas tropas às margens do riacho do Ipiranga, Dom Pedro recebeu um comunicado escrito das Cortes de Lisboa, revogando os decretos do príncipe e exigindo seu imediato retorno para Portugal. O que acontece, pessoal? Dom Pedro I, ele teve que, né, que articular em certos aspectos aí essa independência, ok? Por quê? Porque haviam muitos grupos com opiniões diferentes aqui no Brasil, né? Assim como é hoje, na época também existiam esses grupos. Haviam quem era contra a independência, né, que o Brasil deveria voltar a ser uma colônia. Havia aqueles, esses aí principalmente portugueses, né? Haviam aqueles que eram a favor da independência, mas sem uma independência, sem uma influência de Portugal, né? Sem uma presença de Dom Pedro I. Haviam aqueles que eram a favor da independência, com a presença de Portugal, né? A favor de uma independência gradual, ok? Dom Pedro I ele estava indo nas suas províncias, né? Nas províncias aqui do Brasil, tentando procurar apoio para o seu projeto político. E dentro de uma dessas viagens, né, onde ele estava indo para São Paulo, no meio da viagem ele sentiu uma indisposição intestinal, teve que descer e ir para as margens do rio, né, para poder se aliviar. E aí, nesse momento, chegou alguém com esse decreto, né, onde ele leu esse decreto e percebeu que tudo aquilo que tinha sido decidido durante o período joanino, né, ou seja, que o Brasil, principalmente, né, que o Brasil era agora um estado de Portugal, tinha sido anulado. Oficialmente, pela política portuguesa, o Brasil não era mais um estado português, ele voltou a ser uma colônia. Era isso que esse decreto dizia. E no decreto dizia também que o Dom Pedro I deveria voltar imediatamente para Portugal. Ok? Dom Pedro não viu outra saída a não ser a proclamação da independência. Era 7 de setembro de 1822. E hoje a gente também tem, né, o feriado aí de 7 de setembro em homenagem a essa data. Depois de guerras de independência que duraram 3 anos, Portugal reconheceu a independência do Brasil em 1825, exigindo o pagamento de uma indenização no valor de 2 milhões de libras, que Dom Pedro pediu emprestado
a banqueiros ingleses, né? Então aqui já começa já, né, a nossa dependência como país independente, a nossa dependência do capital estrangeiro, né, sobretudo do capital de países de língua inglesa, né? Futuramente a gente vai trocar esses empréstimos da Inglaterra pelos empréstimos dos Estados Unidos. Mas ok, vamos lá. Aqui a gente tem uma linha do tempo, né, dos acontecimentos que ocorreram desde o bloqueio continental em 1806, quando Napoleão Bonaparte proibiu que todos os países da Europa fizessem comércio com a Inglaterra. A gente tem em 1807, né, pressionado por Napoleão, Dom João resolve fazer a transferência da corte portuguesa para o Brasil, ok? Em 1808, chegando já instalado aqui no Brasil, Dom João implementa aqui no território a abertura dos portos às nações amigas, ou seja, o Brasil agora poderia fazer comércio com qualquer nação que fosse amiga de Portugal, e a gente sabe que a principal nação amiga de Portugal era a Inglaterra, né? Portugal devia muito dinheiro à Inglaterra, devia muitos favores à Inglaterra, e a Inglaterra vai acabar lucrando bastante aqui com comércio no Brasil. Inclusive, mais produtos ingleses vão entrar aqui no território do Brasil do que produtos de Portugal mesmo, ok? Então, em 1808, aí, a abertura dos portos das nações amigas vai mudar completamente o cenário econômico do Brasil. Vai mudar ainda mais esse cenário em 1815, com a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, ou seja, o Brasil é território de Portugal, não é só uma colônia portuguesa, agora é um estado português, né? E em 1820 estoura a Revolução Liberal do Porto, né? Como a gente viu, exigindo a volta de Dom João VI, de toda a corte, na verdade, e exigindo que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Isso aí não vai ser bem aceito, né? Vão gerar muitas resistências aqui, muitos conflitos devido a isso. E em 1822, Dom Pedro I, já como príncipe regente, decide proclamar a independência do Brasil, ok? Então é isso aí. Então vamos às atividades aqui, a parte da correção, né? A parte mais importante. Questão 1. Como ficou Portugal enquanto a corte portuguesa permaneceu no Brasil? O que a gente pode estar respondendo aqui, pessoal? Portugal era governado por uma junta presidida por Lord Beresford, que comandava o exército e mantinha sob seu controle a nação portuguesa. A economia vivia um momento de profunda crise. O comércio estava decadente, as cidades destruídas por causa das lutas com os franceses, e as manufaturas portuguesas não tinham condições de concorrer com as manufaturas, com as indústrias, né, no caso, inglesas. Ok? A questão 2. Quais as consequências para o Brasil e para Portugal provocadas pela elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves em 16 de dezembro de 1815? Quais as consequências para o Brasil e para Portugal para essa mudança, né, na configuração política do Brasil? É o seguinte: o Brasil deixava de ser uma simples colônia e se igualava a Portugal. As mesmas leis de Portugal valerão para o Brasil, ok? A questão 3. O que foi a Revolução Pernambucana de 1817? O que a gente pode estar respondendo aí sobre a Revolução Pernambucana? A Revolução Pernambucana de 1817 aconteceu na capitania de Pernambuco durante o período colonial e foi um movimento de caráter separatista e republicano que manifestou insatisfação local com o controle de Portugal sobre a região e com as desigualdades sociais existentes. Ok? Só um minutinho aí. Beleza. Continuando.
Aqui essa outra questão. Descreva no espaço abaixo uma comparação das duas imagens, levando em conta a ideia que cada artista quis retratar da figura de Dom Pedro I. Ok, pessoal? A gente vê aqui duas imagens, né? As duas estão representando o mesmo momento, que é a proclamação da independência do Brasil. Ok? Notem aqui, ó, na primeira imagem, a independência ou morte de Pedro Américo, ela foi pintada em 1888, ok? Um ano antes da proclamação da República no Brasil. Então, o que a gente tem aqui nessa tela? A gente tem a figura de Dom Pedro, né, montado em um cavalo, erguendo uma espada, ok? E cercado aqui de militares, né? Aqui a gente tem uma presença muito forte de militares e aqui a presença de um cidadão apenas observando tudo o que aconteceu, ok? Essa tela, ela visa demonstrar o que? Olha só a data dela, 1888. Pouco tempo antes, né, um ano antes da queda da monarquia no Brasil e a instituição de uma república. Ela quer enaltecer a presença, a atuação dos militares, né, dentro da construção histórica e política do Brasil. Ok? Tanto se vê, né, que Dom Pedro está proclamando a independência aqui, está com a espada erguida, mas ele é só mais um personagem, né, entre todos os outros que estão aqui na tela. Ele não tem uma representação de figuração central, apesar de todos estarem voltados para ele, né, ele não é uma figura de grande destaque, ok? Diferente da segunda pintura, né, de François René Moreaux, né, com o título aqui A Proclamação da Independência. Essa pintura ela é de 1844. Se eu não me engano, foi inclusive o herdeiro de Dom Pedro I, o Dom Pedro II, que pediu que essa pintura fosse feita, né? E o que a gente vê aqui nessa imagem, pessoal? A gente vê Dom Pedro centralizado, né? Ele está no centro de tudo, todos os personagens aqui se voltam para ele, né? A gente vê a figura de crianças com sorriso estampado nos rostos, né? A gente vê aqui a figura de um caboclo, né? Ou seja, o povo está tendo uma representação muito maior aqui do que os militares mesmo, né? Ou seja, e aqui outra coisa, olhem só como Dom Pedro I está bem próximo da população, né? Ou seja, dá a impressão de que o artista ele quis expressar uma ideia de que o governo monárquico, de que o Império Brasileiro era um governo muito próximo do povo, era um governo popular, né? E a gente tem até inclusive aqui essa figura dessa mulher segurando uma criança que lembra muito, né, a Nossa Senhora, né? Ou seja, a figura aí do catolicismo, né? Inclusive aí as bênçãos divinas sobre esse governo independente aqui, né? Centralizado na figura de uma monarquia, de uma dinastia, né? Aqui na figura do Dom Pedro I, ok? E seguindo aí na figura do seu filho Dom Pedro II. Então vamos lá. Descreva no espaço abaixo uma comparação das duas imagens, levando em conta a ideia que cada artista quis retratar da figura de Dom Pedro. O que a gente pode estar respondendo aí, pessoal? A imagem feita por Pedro Américo procura retratar a cena como um momento épico. Dom Pedro parece enfrentar os portugueses com coragem e bravura. Na imagem de François, vemos um Dom Pedro próximo ao povo, que conta com o apoio popular, ok? Seria isso aí. Peço que vocês sigam o meu canal no YouTube, é o canal Professor Edivaldo História, tá bom? Todos os nossos vídeos, todas as nossas aulas, né, são postadas nesse canal. Caso algum dia você não consiga acessar a aula, você pode ver o conteúdo, né, do que foi passado pelo canal. As aulas são postadas dentro de uma semana no máximo, mas geralmente eu costumo postar no mesmo dia, tá bom?
Aí você curte, compartilha, se inscreva no canal, clica no sininho, aquela oração do YouTube mesmo. E também peço que vocês sigam o canal do professor Dimas Antônio. O professor Dimas ele está sempre lançando correções das atividades com uma grande antecedência, tá bom? Isso aí pode ser muito útil para vocês, caso vocês estejam fazendo as atividades de história e encontrem alguma questão que vocês têm dificuldade de responder, não sabem qual é a resposta, né? Ou então tiveram alguma dificuldade de interpretação, vão lá no canal do professor Dimas, provavelmente já vai ter um vídeo lá com a correção dessa atividade. Vocês podem usar, né, o vídeo dele como uma referência para poder montar a sua própria resposta, ok? É isso. Desse tema abordado aqui, vocês têm alguma pergunta? Deu para entender tudo aí? Beleza. Então vou passar para a próxima aula aqui, tá bom? Próximo slide. Aula 9. Deixa eu fechar aqui. Vou abrir. Opa. Só um momentinho. Abrir aqui a aula 10. Compartilhar aqui com vocês a tela. Só um segundinho. Deixa eu ver. Só um momentinho, pessoal. Isso aqui. Vamos lá. Tá aparecendo o slide aí para todos? Vocês estão conseguindo ver o slide aí? Beleza. Então, vamos dar continuidade aqui. Nessa aula, a gente vai trabalhar também, né, esses temas aqui, analisar os impactos da transferência da corte portuguesa sobre os hábitos e costumes da vida colonial. Vamos continuar aqui, né, aprofundando um pouco mais nesse assunto. Mais uma vez, peço que vocês acessem meu canal, Professor Edivaldo História, e acessem o canal do professor Dimas Antônio. Parte dos conteúdos dessa aula foram tirados do canal dele. Vamos lá. Mudanças culturais provocadas pela permanência da corte portuguesa no Brasil, né? Foram várias mudanças, ok? Desde 1808 a 1821 aí, que é o período joanino, tá bom? Então vamos lá. Mudanças culturais provocadas pela permanência da corte portuguesa no Brasil. Primeiro, a modernização da cidade. Quando Dom João VI chega, né, no território do Brasil, ele percebe que o Brasil tinha toda aquela estrutura característica da colônia, ou seja, não tinha nada do que, como é que eu posso dizer? Não tinha nada daquilo que já era costumeiro, né, para o cotidiano de Dom João, para o cotidiano de uma corte real, né? Então ele começa a fazer mudanças aqui no território do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, né, que é onde vão se estabelecer aí, né, a monarquia, em busca de tentar fazer o local ficar mais agradável. E aparentemente ficou bem agradável, né? Tanto é que em 1815, após a expulsão de Napoleão do território português, ao invés dele voltar para Portugal, ele permanece, só volta quando em 1820 é deflagrada a Revolução Liberal do Porto e obriga ele praticamente, né, a voltar para Portugal, né? Então ele fez essas mudanças aí para o seu agrado, né? Mas essas mudanças, após a volta dele para Portugal, essas mudanças ficaram aqui, né? Então vamos lá. O primeiro aspecto é a modernização da cidade, né? Ele fez praças, ele ampliou ruas, né? Tudo isso aí ele fez de mudança aí na cidade do Rio de Janeiro. Também a instalação de importantes órgãos político-administrativos, né? Ou seja, ele trouxe a burocracia de Portugal para o território do Brasil. Então, essa burocracia aí, ela vai, né? Essas instituições
políticas, elas vão se estabelecer em locais, né? Vão ser fundados esses órgãos políticos administrativos aí. Também ocorreu a criação de 3 ministérios, né? Ele fundou o Banco do Brasil, ok? Só que depois esse Banco do Brasil vai ficar falido quando ele voltar para Portugal, que ele vai limpar o Banco do Brasil, vai deixar o Banco do Brasil zerado, ok? Vai ocorrer também a criação da Academia Médico-Cirúrgica, vai ocorrer a fundação, né, a criação do Teatro Real, do Museu Nacional, do Observatório Astronômico e do Horto Real, né? São ambientes bem característicos da nobreza portuguesa, né? Ambientes que costumavam ser frequentados por essa nobreza, por essa corte, no território de Portugal, que não existiam aqui no território da colônia, porque a colônia ela não tinha autonomia, autoridade para se desenvolver, né, como sociedade. A ideia da colônia era só gerar lucro para a metrópole. Então tudo isso que não tinha aqui no Brasil e tinha em Portugal passou a ter aqui também no Brasil, né? E também a fundação da imprensa régia, né? Onde o primeiro jornal do Brasil aí vai ser publicado pela decisão de Dom João VI. Uma das medidas também de Dom João VI foi a decisão de trazer a missão artística francesa, né? Dom João percebeu que faltava muito um incentivo à arte, né? E a gente sabe que essas monarquias, que a nobreza portuguesa era muito apegada à arte, não eram muito de leitura, né? Mas adoravam quadros, adoravam roupas, luxo, pompa, né? E tudo isso aí era muito importante para eles. Então ele acaba trazendo essa missão artística francesa com o objetivo de trazer uma cultura, né? de se criar uma identidade cultural para o Brasil, ok? Então vamos lá. Em 1816, chegou no porto do Rio de Janeiro a missão artística francesa, projeto organizado por Joaquim Le Breton, intelectual, político e administrador francês, que reuniu considerável número de artistas plásticos interessados em viver no Rio de Janeiro. Eles introduziram o estilo neoclássico no Brasil, que estava iniciando, e foram encarregados por Dom João do funcionamento da recém-fundada Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Ok? Então vamos lá. Um desses principais representantes, né, dessa missão artística francesa seria Jean-Baptiste Debré. Ok? O mais lembrado pintor da missão artística francesa foi Jean-Baptiste Debré, de 1768 a 1848, que retratou o cotidiano das ruas do Rio de Janeiro, sobretudo o dia a dia da enorme população escrava da cidade. Debré viveu no Brasil de 1816 a 1831, quando produziu uma extensa obra em 3 volumes, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. No primeiro, o tema foi os indígenas, no segundo, o trabalho escravo feito por africanos, e no terceiro, a política e a religião. Ok? Aqui a gente tem algumas telas, né, alguns quadros do Debré. Aqui no primeiro, os vendedores de pássaros negros, né, representando aqui o comércio urbano feito por esses escravos de ganho, né? E aqui na segunda tela a gente tem uma família brasileira no Rio de Janeiro, né? Onde a gente vê aqui o interior, o cotidiano doméstico, né? Desses escravos junto a essas elites, né? Notem, percebam como os filhos dos escravos, né, são tratados como animais, né? Ela dá um resto de coxa de frango ali, eles ficam debaixo da mesa esperando alguma migalha, né? Toda essa atenção, né, essa percepção do Debré nas suas obras. Aqui a gente tem uma outra obra, né, do Debré, que é a Boutique de Cordonnier,
ok? A gente vê aqui é tipo uma sapataria, né? Acho que é isso, pode ser dizer. E a gente vê um negro aqui sendo castigado, ok? E aqui a gente também tem outras telas, né? Outras obras, a execução de pena no Pelourim, né? E aqui os negros amarrados ao tronco, né? Seriam essas duas telas aqui mostrando a tortura, o castigo, a opressão física, né, a esses negros escravizados. E aqui vamos às atividades. Atividade 1. Com base na análise das imagens, descreva como era o cotidiano dos africanos que foram escravizados e que viviam no Rio de Janeiro. O que a gente pode estar respondendo aí, pessoal? Os escravizados realizavam os mais diversos trabalhos, como serviço doméstico ou mesmo no comércio, representados nas primeiras imagens. Nas outras imagens, podemos observar que estavam sujeitos a diversos tipos de castigos, alguns deles realizados em praça pública, né, para servir de exemplo e desmotivar também qualquer outra revolta, qualquer outra desobediência, né, de outros negros escravizados. Aqui a outra questão. Nicolas Antoine Tonney e seu filho Félix Émile Tonney pintaram muitas paisagens da cidade do Rio de Janeiro do começo do século XIX. Analise as que foram selecionadas. A gente tem duas imagens aqui, uma do Félix e outra do Nicolas. A primeira é a vista do Rio de Janeiro, né, do Félix Émile Tonney. E a segunda aqui, né, seria a Praia e Igreja da Glória, né, do Nicolas Antoine Tonney. Então vamos lá. Ok. Com base nas imagens, descreva como era a cidade do Rio de Janeiro no começo do século XX, né, e compare com o cotidiano do começo do século XXI, nossa época. O que a gente pode estar respondendo aqui nessa questão, pessoal? Podemos falar algo assim. A cidade tem poucas construções, segue um estilo colonial. Podemos observar uma natureza ainda exuberante. Vemos também algumas embarcações e homens a cavalo. A população é representada assistindo ao que parece ser um escravo sendo castigado. Após a chegada da família real, temos uma modernização da cidade, o alargamento de ruas, novas construções. A população passa a contar com bibliotecas, museus e o Jardim Botânico, além de diversas instituições do governo. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro é mundialmente conhecida como a Cidade Maravilhosa, devido às suas paisagens e construções. Porém, sabemos dos problemas sociais presentes na cidade, a violência do tráfico, das milícias, além da falta de estrutura em diversas regiões. Ok? Então é isso aí. Peço que vocês confiram lá o meu canal, Professor Divaldo História, e o canal do Professor Dimas Antônio. Desse tema aqui que a gente abordou, vocês têm alguma dúvida? Deu para entender tudo aí? Beleza. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por estarem comigo hoje e até a próxima aula. Valeu. Até. Tchau, tchau. Ok.